Pra falar com ele. Aliás, temos aqui o André Marinho, que deu um show de cobertura. Sim, belo cabelo. Manja tudo das eleições americanas. Ele é empresário, economista e jornalista. O Paulo Figueiredo Filho. Eu peço para que você apresente, Marinho, porque você domina esse assunto. Empresário, economista, jornalista Paulo Figueiredo Filho. Uma bela formação por trás dele. E foi meu grande parceiro na empreitada do Casa Branca 2020. E teve conosco na apuração ontem, em determinado momento, esmiuçando os números conforme eles apareciam e se apresentavam. E cá estamos, né, Paulo? Depois de tantas horas, tantas reviravoltas, algumas interrogações ainda no ar, mas nesse momento Biden, pelo visto, é o favorito, com a conjuntura atual. É isso? Procede? Como é que tá? Dá um panorama aí pra nossa audiência. Força. Só acaba quando termina. Boa, é isso aí, ó. Não tem favorito, não tem desfavorito, não. Você tem uma margem muito estreita, ao contrário do que toda a imprensa no Brasil, toda a cobertura, exceto a da Jovem Pan, dizia. A vantagem está muito apertada para qualquer um dos lados em vários estados importantes. Então, se você acompanhasse por outros canais a cobertura, se não fosse a cobertura do Casa Branca 2020, se não fosse a cobertura da Jovem Pan, o espectador brasileiro não teria ideia que essa está sendo uma das eleições mais concorridas da história dos Estados Unidos, né? Você tinha pesquisas aí dando 12%, 16% de vantagem para o Joe Biden, e que isso aí não passava de estelionato e propaganda política. Eu acho que já não resta mais dúvida, né? Ô Paulo Zuckerman, prazer. A cara do Marinho aqui é de gol contra. Ele já sentiu o golpe. Já. Por que Garoto o novo, Trump ainda tem chance, novo. na sua opinião? Como é que funciona para deixar mais didático para as pessoas? Como é que funciona o quê, perdão? Como é que funciona pro Trump virar esse... Porque agora na pesquisa, segundo o Samidana, você falou 80%, não né? é pesquisa. Isso são os mercados estão operando a 80% de chance do Joe Biden vencer contra 20% do Trump, né? Isso pelos dados revelados até agora. Obviamente, a cada urna que se abre, a cada voto que chega, você pode mudar. O Trump chegou a 80% de chance no início da madrugada. Não, foi lá pelas 11 horas ele estava Quanto é o dólar? Desculpa o perguntar. dólar caiu por causa da bem? chance do Biden. Caiu bem? já 1%. 1%. Biden. Desculpa. Mas e aí, como é que é? Segue o Tem jogo. chance ou não, Trump, na sua visão, e como ele teria chance? Lá tem o negócio da Pensilvânia, eu não entendo porcaria nenhuma. Então vamos tentar. Vai lá. Não, vamos. Então vamos lá. Vai lá, Tem que Paulo. entender primeiro como é que é o sistema eleitoral americano e qual é a confusão, a grande confusão que acontece no Brasil são as pessoas acharem que o sistema eleitoral parece com o sistema brasileiro, né? Que somos votos de todo mundo e que quem tem mais voto ganha. E não é assim. Você tem as 50 eleições e dentro de cada estado você precisa ver quem teve mais voto em cada um dos estados. E como você tem um sistema americano, ele é muito desconfiado de fraude, de manipulação, então ele mantém um sistema de você vota em papel, em geral, né? Quase todos os estados você vota em papel e a contagem é feita por máquina. E você pode também votar por correio, e esse ano teve uma votação por correio antecipada, recorde, por causa da pandemia. Então, qual seria a chance de vitória do Trump? Primeiro, você tem... Quando acontecem recontagem, quando o resultado está muito apertado assim, os candidatos podem pedir recontagem. E você teve indícios de fraude ao longo das eleições, vários indícios de fraude, que podem ou não ser confirmados, mas que sem dúvida nenhuma merecem ser investigados. Então, você, em primeiro lugar, as votações ainda estão abertas. Em segundo, depois que as votações forem fechadas, você certamente terá recontagem. O Partido Republicano já anunciou que vai colocar um exército de advogados para pedir recontagem. E diante dessas recontagens, esses números podem mudar muito. É como o Sami estava falando, e eu concordo com ele. Agora o mercado opera com 80% para o Biden, ontem à noite era 80% para o Trump, anteontem era 80% para o Biden também. O mercado não tem ideia do que vai acontecer e a maioria das pessoas do mercado financeiro não são especialistas em política americana. Ô Paulo, tudo bom? Morgado aqui falando. Você falou sobre fraude e ontem, no meio da apuração, o Trump deu uma tuitada, né, falando a respeito de possíveis fraudes, e o Twitter deu uma limitada no alcance, né? O que isso implica no meio desse caos que está acontecendo, nessa briga toda aí, o Twitter ir dar uma censurada aí no Trump? Acabou de fazer de novo agora. Fez de novo? Pois é.
E tá fazendo com várias pessoas. Tava censurando um dos coordenadores de campanha do Donald Trump, e já não é a primeira vez, né? Uma das grandes discussões que estão acontecendo nos Estados Unidos é até onde vai o poder das empresas de tecnologia. Quem são eles para decidirem o que é verdade e o que não é verdade? Várias das coisas que eles começaram a censurar se comprovaram verdadeiras, como foi o caso do laptop do Hunter Biden, que depois se comprovou verdadeiro. Vários casos assim. Então, quem são eles para determinarem, quem os elegeu os juízes da verdade mundial? Ninguém, né? Você imagina que a gente está falando sobre isso aqui agora no Pânico, e o Pânico está sendo transmitido pelo YouTube, está tendo uma audiência fantástica, e o YouTube vira e fala assim, não, esse assunto eu não quero que as pessoas discutam, e derruba o programa do Pânico. Isso é censura, né? As pessoas que dizem que são os grandes defensores da democracia estão instaurando uma censura como a gente nunca viu. Ô Paulo, eu queria fazer uma pergunta pra você. Primeiro, parabenizar você e o Marinho pela cobertura. Fiquei assistindo, torcendo pra caramba também. Tá triste também, ó? Tô ficando um pouco triste, mas é só um cabelo bonito. Mas o Paulo tá me dando esperança. Eu queria saber, porque em determinado momento, que é uma das queixas do Trump, parou, as contagens pararam. E essa é uma das queixas. Eu queria saber se já aconteceu isso e se esse é a condição sine qua non dele reclamar. Você teve imediatamente antes das eleições, e a gente começou a reclamar disso desde então, né? Você teve uma série de mudanças na forma que o processo eleitoral acontecia com a desculpa da pandemia. E, aliás, vocês devem estar vendo isso, porque no Brasil também está parecido. A pandemia virou desculpa para tudo, né? Desculpa para quem quer impor a sua vontade, usa a pandemia como muleta de desculpa para tudo. Então você teve alterações importantes na legislação de Nevada, alterações importantes na legislação de Pensilvânia, da Carolina do Norte. Na Carolina do Norte, eles vão aceitar receber cédula até 12 de novembro. Putz. Até semana que vem vai ter cédula chegando. E na Pensilvânia, a contagem vai durar mais 3 dias. E a Suprema Corte da Pensilvânia decidiu que você não pode anular uma cédula porque a assinatura não bate. E a assinatura é a única forma de confirmação de que alguém efetivamente está votando com direito de votar, né? Porque não é todo mundo que pode votar aqui. Você precisa ser cidadão americano para poder votar. Eu, por exemplo, não voto. Tá certo. Eu tenho uma pergunta, assim, tá falando da Filadélfia, quais são os lugares, assim, que a gente tem que olhar no dia de hoje que pode ter reviravoltas, que são mais importantes, os que eles chamam de batalha, né, locais de batalha, que são estados mais indefinidos? Hoje é o dia para a gente prestar atenção na Geórgia, porque o resultado da Geórgia devem continuar saindo hoje. A diferença está muito apertada, cerca de 100 mil votos de vantagem para o Donald Trump, e os votos que faltam ser abertos são de lugares onde o Donald Trump tem uma votação baixa e de votação por correio, onde ele normalmente tem uma votação pior. Então ali, nos centros urbanos, o Joe Biden vai melhor. Nas zonas rurais, quanto mais afastadas dos centros urbanos, o Trump vai melhor. E os votos que faltam para ser computados são justamente nas zonas urbanas, ou seja, significa que o Joe Biden tem uma possibilidade, sim, de recuperar esses 100 mil votos que ele está atrás na Geórgia. Pode ser que recupere, pode ser que não recupere, e a Geórgia promete, ao longo do dia de hoje, entregar o resultado. Nos próximos dias, por exemplo, você tem Nevada. Nevada é um estado que a diferença está em 7.800 votos, não é nada, né? 7.800 votos é um condomínio de São Paulo. E você imagina, Nevada é um estado que pode decidir para um lado ou para o outro, caso o Trump confirme levar a Pensilvânia. Nevada diz que só vai avisar, tá contando os votos, mas só vai retomar a liberação dos números a partir de amanhã ao meio-dia. O Arizona é um estado onde a campanha do Donald Trump agora está dizendo que, segundo as contas deles, eles vão recuperar a vantagem no Arizona. Eles estão mais ou menos 100 mil votos atrás, mas eles dizem que vão recuperar a vantagem no Arizona, e o Donald Trump vai ter uma vantagem de 30 mil votos no Arizona no frigir dos ovos. Então, como eu estou falando, está tudo muito aberto. É claro que a situação não é boa para o Donald Trump, mas se eu estivesse do lado do Joe Biden, estaria também muito preocupado. E o Wisconsin também, que agora, tá porque 95%. Então, porque é o seguinte, né, o Paulo e Marinho, vocês que entendem. O cara ganhou por um voto. Já.
É o que conta, são os delegados. Então, quer dizer, não importa se é 20 mil ou um voto. Ganhou por um voto. Leva todos os ganhou por um voto, ele leva tudo pra ele. Esse, leva todas tipo um jogo, né? Você pontua. Então você ganhou nos votos, é um ponto. Mas não importa o número de votos. São 538 peças. Brasil, né, Emílio? Oi? Pensa no Brasil. No Brasil, se o Bolsonaro tivesse 50% dos votos mais tiver umzinho voto a mais que o Haddad, ele tinha levado a eleição toda. Mas aí depende... Pensa isso multiplicado por 50. Isso, mas aí depende do número de delegados por estado. Sim. É tudo independente. E aí vai somando e dá o resultado. São 538 peças no tabuleiro. É que nem futebol americano. É uma merda pra entender. Facilitar. É legal comprar o boné. Você compra a camisa do futebol americano, você não entende nada. Espera acabar e acabou. Mas aí, Paulo, dá um panorama pra gente da Pensilvânia, a relevância que ela pode ter nessa reta final aí. Bom, agora não há vitória pro Donald Trump sem a Pensilvânia, né? Não existe um caminho de vitória pro Donald Trump que não passe pela Pensilvânia. Nesse momento ele está com uma vantagem bastante folgada na Pensilvânia. A gente não sabe se essa vantagem vai se confirmar porque, de novo, os tais dos votos que chegam por correio, dos quais o Joe Biden tem a maioria, estão chegando e podem desequilibrar e podem continuar chegando por mais tempo ainda. Então, e muitas coisas suspeitas apareceram durante a noite, né? Eu encerrei a minha cobertura, eu fiz ontem, comecei a cobertura 9 horas da manhã, daqui dos Estados Unidos, e terminei às 5 horas da manhã. Dormi um pouquinho, dormi mais ou menos umas 3 horas e acordei. Quando eu acordei, o Joe Biden tinha achado 150 mil votos no Michigan. Inacreditável. Eu falei, acorda, Paulo, que tá desmoronando tudo aqui. O Paulo, e o Wisconsin, que tá com 95%, tá com 95% das urnas e tá uma vantagem bem pequena mesmo. Decimal. Sim. Como tem que... 10 delegados, né? Exatamente, é um estado aí que tá indefinido ainda. Está absolutamente indefinido e, de novo, caso a gente tenha uma recontagem, eu vou dar um exemplo aqui nos Estados Unidos. Em 2000, a gente viveu uma eleição do George Bush, todo mundo lembra do presidente George Bush, o filho, né? E contra o Al Gore. E essa eleição foi muito apertada e foi decidida pelo estado da Flórida, o estado até onde eu moro aqui. E a diferença ficou tão pequena que os partidos começaram a pedir recontagem. E as diferenças foram baixando de 20 para 10, para no final, se eu não me engano, foram 537 votos. 538. Putz. 538, tá aí o André lembrando melhor que eu. 538 votos de diferença entre um candidato e outro. 538 votos, gente. Isso é o que faz da eleição americana ser tão emocionante e tão apertada. E é por isso que eu apostava com muita folga de que as previsões de 12%, 16% eram absolutamente impossíveis. Isso era coisa de quem não entende como a coisa funciona aqui. Então, mas essa eleição aí foi na Suprema Corte, né? Os caras falaram, não, chega agora, já contou demais, chamegou lá e falou, quem ganhou foi o Bush, né? Foi meio que no tapetão, né? Puta, foi na Constituição, né? Sim, na Constituição. Aqui é o império das leis. Foi no voto. Sim, mas não parava aquilo. Foi quanto tempo aquilo lá? Durou um mês, né? Um mês. Foi um inferno aquilo lá. 20, muito durou mais de um mês. Ali que começou. Agora a gente vai ter isso em esteroides. A gente vai ter isso multiplicado por 5. Ali que começou a treta, né? Começou essa grande divisão, né? De democrata e republicano, naquela eleição, né? Você era pequeno ainda, não era? Menino. Eu não era tão pequeno assim, não. Eu acompanhei bastante essa eleição. O André era pequeno e lembra bem dessa eleição, porque o André gosta de olhar as eleições antigas. É um rato aí, um nerd de eleição americana. Mas, na verdade, a divisão entre republicanos e democratas, ela já foi mais forte durante o governo Reagan. Depois os republicanos ficaram mais, e os democratas ficaram mais no centro durante a década de 90 e os anos 2000. Mas desde o governo, do segundo governo do Barack Obama, o Partido Democrata se radicalizou muito à esquerda nos Estados Unidos e o Partido Republicano também foi um pouco para a direita, para sua posição mais tradicional. Mas o Partido Democrata está numa posição de esquerda aqui. Eu brinco que na década de 90 e 2000, o Partido Democrata era uma espécie de PSDB e hoje ele está lentamente se tornando um PSOL. Ô Paulo, como é que é a atuação por exemplo, empatou, vamos lá. A atuação da Suprema Corte, como é que é? Não, aí tem a recontagem? Não, se empatar, os delegados têm um jeito lá deles. Mas só teve uma vez
Joaquim Pô. Vai no Joaquim Pô. Já aconteceu uma vez, 1800 e tralalá. Thomas Jefferson. Empatou os delegados. Já teve. Resolve na eles têm um esquema lá. Eleição continuada. Eles têm um esqueminha lá. 1800, só uma vez. Não, 3 vezes lá. A gente não. Século XVIII. Eu não encontro mais cenários para empate no colégio eleitoral, mas o que a gente vai ter certamente são as disputas dentro dos estados. E aí, como cada estado pode fazer o seu próprio processo eleitoral, antes você tem as disputas nas Supremas Cortes estaduais. Não é igual no Brasil que você entra no gabinete do Dias Toffoli, arruma uma liminar e no dia seguinte tá tudo certo. Não tem TSE aqui. A justiça, não tem justiça eleitoral, a justiça é a justiça comum. Então você vai ver as ações individuais em cada um dos condados primeiro, depois em cada um dos estados, as decisões vão para as Supremas Cortes estaduais, porque aqui os estados têm suas Supremas Cortes, e caso haja um entendimento de que há uma violação das leis federais ou principalmente da Constituição, aí sim a Suprema Corte é provocada e pode aceitar ou não. De novo, não é que nem no Brasil, que todos os casos que você leva para a Suprema Corte, ele tem que, para o STF, ele tem que analisar. Aqui a Suprema Corte decide se analisa ou não os casos. Então precisa haver uma violação clara das legislações federais e da Constituição americana para que um caso seja analisado pela Suprema Corte Federal. Muito Paulo, bem. uma pergunta Brown, tem pergunta, Brown? Tenho. Por que é ruim para o Brasil, Paulo, que o Biden ganhe? Qual seria o tamanho do problema? Por que seria ruim? Bom, você tem alguns problemas do Joe Biden ganhar para o Brasil, né? O primeiro deles é que é inegável que existe uma boa relação hoje, um alinhamento entre o presidente Bolsonaro e o presidente Trump. Eu acho até que o presidente Bolsonaro não aproveitou isso de toda a maneira que ele poderia. O Brasil fez alguns avanços na relação com os Estados Unidos, mas muito aquém do que poderia ter feito. Acho que por um pouco de inoperância do Itamaraty brasileiro, a coisa não foi da maneira que poderia ter sido. Mas caso Donald Trump seja reeleito, você tem aí pelo menos 2 ou talvez mais 4 anos, né? Caso o presidente Bolsonaro seja reeleito, para que essa amizade, para que essa boa relação seja aproveitada. Isso não existe com o Joe Biden. Não que necessariamente vai haver uma relação ruim, mas não existe a simpatia pessoal, que eu até pude testemunhar. É uma relação muito cordial no nível pessoal. Num outro aspecto, você tem algumas questões importantes. Uma delas, essa questão da Amazônia, por exemplo, eu imagino que você vai ver cada vez mais uma interferência da comunidade global, e os Estados Unidos são muito importantes nesse sentido, para que se metam na gestão, por exemplo, das florestas brasileiras. E o Joe Biden chegou já a anunciar isso. E o outro aspecto, que é um aspecto que pode até beneficiar o Brasil no curto prazo, tem a ver com a China, né? No curto prazo, a China ir bem é bom para o Brasil, porque o Brasil vende commodities. Mas a gente quer viver num mundo onde a China, a ditadura chinesa, do Partido Comunista Chinês, que censura os seus cidadãos, que persegue as minorias religiosas, a gente quer viver num mundo onde eles têm um poder hegemônico? Eu acho que no longo prazo não é bom para ninguém. Paulo, uma pergunta final então aqui. Você que conhece o Trump a nível pessoal, e eu faço a seguinte pergunta, porque você sabe que ele ergueu muito do apelo dele, no brand dele, na marca dele, de o winning, 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 o vencer, vencer, vencer. Eu mesmo tive muita dificuldade em conceber a imagem dele perdendo. Pelo visto, ele está diante desse desfecho nesse momento. Você que conhece o cara, o que você acha que está passando na cabeça dele com a perspectiva de se tornar um presidente de um mandato só, que, assim, não tem nada que possa ser mais danoso para o seu legado do que ter sido derrotado numa campanha de reeleição? Então, o que você está achando que está passando na cabeça do homem agora? Nem passa pela cabeça dele a possibilidade de perder. A gente está falando de um cara que fez 17 comícios em 48 horas com 73 anos de idade. É um azogue. Eu nunca vi ninguém com uma energia dessa. Toda vez que eu penso que eu estou trabalhando muito, eu penso, né, nessa disposição dele. Nem passa pela cabeça dele perder. Ele vai brigar até o último minuto para se perder quando não houver nada mais para se fazer. A gente está muito longe do resultado dessa disputa, para um lado ou para o outro. Tem muita coisa para acontecer ainda. Vai ser pelo menos um mês aí a mais tedioso, mas ao mesmo tempo eletrizante para quem gosta de acompanhar a política americana. Mas vocês lembram do episódio do Taj Mahal em Atlantic City? Do cassino dele? Cassino dele, quando faliu o cassino? Não lembro. Esse Trump é um Malaquias, pô.
Ele dá a volta com aquele topete, querido. Ele é um puta negociante. Liga pro cara. São Malaquias. Muito bem. Então, quer dizer, pelo semblante eu já vi que vai dar Biden. Festa francesa. O dólar vai cair. É Malaquias, ô Paulo? É Malaquias, ô? Oi? O Trump? É Malaquias, ô Pelo Paulo? amor de Deus. O Trump dá nó em... Empresário ganha e perde. Tem vezes que a gente ganha, tem vezes que a gente perde. Isso aí faz parte, é parte do processo de empreender. Toda vez que você empreende alguma coisa, você tem vitórias e derrotas. Mas risco. O que interessa é o saldo que você tem no final. Sim, mas se você for pensar bem, o Trump eu acho que prometeu tudo que ele meio que cumpriu tudo. Teve a pandemia, né? Só o muro que não deu porque ele não conseguiu aprovação. Mas o muro fez mais de 400 milhas de muro. Mas o que você atribui? A pandemia, você atribui o quê? Foi a pandemia? Foi o... O que você acha que ele perdeu a força? Sem dúvida nenhuma, a economia é sempre um fator muito importante em todas as eleições do mundo inteiro, né? E você tinha os Estados Unidos no seu melhor momento econômico da história. Você tinha aqui pleno emprego, desemprego de abaixo de 3,5%, né, dessa faixa. Então, o menor desemprego da história. Quando veio a pandemia, o desemprego saiu de 3,5% num mês para no mês seguinte ir para 12, 13%. Ele veio reduzindo e agora está aí na faixa de mais ou menos 7%, depende muito dos estados, mas isso é mais do que o dobro do que a gente tinha antes da pandemia. Isso influencia muito no resultado eleitoral. Fora isso, a vida das pessoas, né? As pessoas percebem que a vida ficou dura, esse negócio de andar de máscara, restrição, muitas empresas fechando, muita gente sofrendo. Sem dúvida nenhuma, a pandemia foi o divisor de águas. Até os analistas democratas diziam em fevereiro que o Donald Trump tinha um caminho tranquilo para a vitória. E esse caminho tranquilo, sem dúvida nenhuma, se tornou um caminho muito apertado agora. Muito bem. Mas você acha que vira? Dá para virar. Sem muita convicção. Então foi mais ou menos. Foi assim. Vamos, mas Trump. É a minha posição desde o início. É a minha posição desde o início. Tanto que algumas pessoas falam, você aposta no Trump? Eu falo assim, não. Eu aposto que o Biden não ganha com 12 pontos, porque isso é o que eu dá para saber o que vai acontecer. Eu acho que a grande diferença, inclusive da cobertura da Jovem Pan, no Casa Branca 2020, foi de ser o único órgão da imprensa brasileira que dizia assim, olha, essa eleição tá apertada, olha, o Trump tem chance. Enquanto todo o resto dizia, já acabou, Joe Biden com 95% de chance. E eu acho que esse aqui é o grande diferencial do jornalismo honesto e a cobertura internacional bem feita. E só complementando, você acha que no jornalismo, eu tô vendo assim, vi vocês, parabéns, eu vi a Globo, daí fica uma torcida. Você acha que tem uma torcida, um viés quando o cara tá transmitindo lá, por exemplo, na Globo, que os caras fizeram uma homenagem pro Biden. Falou que o Biden era salva-vidas num bairro pobre negro e ele salvava as pessoas, que ele tem essa gagueira, então por ele ser gago, ele tem a capacidade da escuta, ele escuta muito melhor que o Donald Trump. Tem isso, você acha? Isso aí favorece isso também, o candidato? Porque nos Estados Unidos é mais definido, né? A Fox se posiciona melhor em relação a isso. O que interfere? O que a imprensa brasileira faz não é cobertura internacional. O que a imprensa brasileira faz é replicar a CNN, o New York Times, o Washington Post. Eles simplesmente leem esses jornais e replicam. Não tem nada além disso. Não há praticamente correspondentes internacionais brasileiros aqui nos Estados Unidos. A cobertura da Rede Globo ontem deu inveja para a TV estatal da Coreia do Norte. Acho que nem eles vão ser contratados pelo Kim lá para fazer a cobertura dele, porque foi uma coisa vergonhosa. Mas não, só você ver, na hora que o Trump ensaiar... Mas vocês também torcem pro Trump pra cacete. Mas eu admito. Vê minha cobertura Mas eu admito. Pianinho. Não, eu admito. Ah, tá. Mas o Guga Chakra não admite? Os caras não admitem? Você não viu o meme do Guga Chakra? Parecia que tinha visto a pera lá. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Vamos. Se você pegar comunidade europeia, tá todo mundo torcendo meio que pro Biden. Claro, pô, você não viu a pesquisa que saiu? Então, tá todo mundo torcendo meio que pro Biden. Sim, a média... E meio que achando que o Trump é o... Agora, por que isso? Por quê? A The Economist, que é uma revista liberal de economia, fez uma capa falando que tem que ser o Biden para economia, porque o Trump, mesmo entre os mais de esquerda. Oi, desculpa. A The Economist é de esquerda. É de esquerda. A The Economist foi uma que deu 95% pro Biden. Não, porque ela deu 95%, ela é de esquerda. Mas ela errou, ela não fez a pesquisa. Ela é de esquerda. Ela deu 95 que é de esquerda. Não deu de esquerda porque deu, não é de esquerda porque deu 95.
Bom, de qualquer forma, The Economist é uma revista talvez a mais influente do mundo em economia. Eu não sei se você tem qual que você acha mais influente que a The Economist? O Terça Livre, que você fez ontem a live? Nossa! Não sei, a gente teve 1,7 milhão de espectadores no Terça Livre ontem. Quanto é que teve na The Economist? Eu não sei, eu tô perguntando qual que não é de esquerda. Eu não quero ler uma... Não, eu não quero ler uma revista de esquerda. Eu acho o seguinte... independente de ser influente ou não, e sem dúvida nenhuma, a esquerda tem uma influência gigantesca no mundo. Tá aí, o Twitter tá censurando todo mundo graças à influência que a esquerda tem. Os grandes veículos de mídia são todos da esquerda. O que a gente está vivendo no mundo é uma revolta da população, do homem comum, do trabalhador braçal, justamente contra essas elites influentes. O pessoal está chamando isso de nacional-populismo. É um fenômeno parecido com o que elegeu o Bolsonaro. Então, não quero muito entrar numa porque ser influente não é credencial para mim. Eu quero saber qual revista de economia não é de esquerda para eu ler, porque eu não conheço. A The Economist eu achei que era mais liberal, mas qual que você sugere? Eu te recomendo que analise os fatos, porque você vê, a The Economist estava dando 95% de vitória para o Joe Biden, olha o cenário que a gente tem aí. Então, se aproximar dos fatos, buscar os fatos de forma honesta e de cabeça aberta, você veja, eu sou partidário e simpático ao presidente Donald Trump e analisei os fatos dizendo, olha, a gente vai ter uma eleição muito disputada, o estado de Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, não dá pra gente projetar nenhum resultado, a Flórida eu imagino que... E as minhas previsões se mostraram corretas, né? Eu cheguei a dizer, a gente chegou a brincar junto aqui, né, no Twitter, sabe, que eu dizia, olha, é impossível o Joe Biden ter uma vitória no voto popular eu concordei contigo. Eu sempre achei que o Joe Biden tem mais chance, mas não essas pesquisas com 12 pontos. Mas você vê, a grande The Economist dizia 95%. Não, mas isso assim, eu tô falando pela história, The Economist. Nem tô falando... Ele nem tá mais lendo The Economist. Já cancelou a assinatura. Já cancelei. Acabou de cancelar. Ele tá lendo a revista Piauí agora. Agora tem uma coisa, né? O espectro ideológico. Paulo, você que tá aí, você que mora aí na América tal, aí nos Estados Unidos. Agora a gente vê, né, meu? Tá dividido pra caçola, né, meu? Nunca teve, eu acho que nunca teve tão dividido, né? Como tá agora. Vamos ver pra onde vai, qual o caminho. Qual o caminho que vai ter isso aí? Eu só acho curioso que eximem o Obama de culpa dele ter, inflado, de ele ter, claro, que um dos presidentes mais polarizantes de todos foi o Obama. Essa grande divisão foi engendrada no governo Obama. Oi? Exato, o Donald Trump ele só existe por causa do Barack Obama. Tem um analista aqui que se chama Andrew Klavan, que ele diz que, na verdade, o Donald Trump, ele é o Godzilla, que é fruto dos experimentos radioativos feitos pelos japoneses, né, que é a história do Godzilla. E esses experimentos radioativos foram os experimentos do Partido Democrata à esquerda. E aí a direita criou um Godzilla, que é o Donald Trump, para destruir tudo. Então, essa divisão para um lado, né, um fenômeno parecido com o que aconteceu no Brasil. Você teve uma guinada tão forte para a esquerda, uma venezuelização do Brasil, por um lado, que gerou o presidente Bolsonaro. E isso estava acontecendo aqui com o Barack Obama também. O Barack Obama até hoje, até o Joe Biden, se o Joe Biden for eleito, foi o presidente mais à esquerda da história americana. Muito bem. Quero agradecer. Papo muito bacana, muito esclarecedor. Paulo Figueiredo Filho, diretamente dos Estados Unidos. Obrigado aí, parabéns pela transmissão que vocês fizeram. Foi um grande sucesso. Sim. Aí a transmissão do Casa Branca 2020. Arrebenta. Certo? Ainda tem um programa final, triste. Né? Esse menino é bom, é. Eu fico fazer um programa final para fazer o balanço. Que vocês apaixonaram. Balanço geral. Rapaz, só quero saber quanto tá o dólar. 4,70. Tava caindo 1%. É sério? Como é que tá? Mentira. Por causa do Biden. Porque ele deve injetar dinheiro pra caramba, vai desvalorizar o dólar. Tá, um abraço pro Paulinho. Caindo Caindo 1. Mandou um abraço pra ele. 5,70. Puta, caro em dólar. Tá caro. Que pariu em Delari. 5,70 Delari. Comercial, né? Se fosse 5,60 era o papai papudo. O que tem? Nada. Vambora pro... E aí, Gordão? Como é que tá aí? Eu tô tranquilo. O caminhoneiro do Texas. Como é que tá na Brasilândia? Brasilândia! Vila Ré tá dando Trump. Tá dando Trump 70%. Quantos delegados tem a Vila Ré? 4. Muito bem. Tem da 60ª. E a Vila Nó.